Boa tarde, mães amigas. Estamos mais uma vez reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje em um dia muito especial, que nos dedicamos a lembrar e rezar por nossos entes queridos que já retornaram à casa do Pai. Rezemos de forma especial para as almas do purgatório, para que se encham da luz de Jesus e aceitem a misericórdia de Deus. Peçamos luz ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Eu vou começar a nossa formação hoje com um poema. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. É de Santo Agostinho, queridas mães. É uma tradição antiga da Igreja Católica rezar por seus fiéis falecidos no dia 2 de novembro. A Igreja Católica reserva um lugar importante para os falecidos na liturgia de cada missa, com o momento dos mortos e o ofício divino. Para nós católicos, a nova vida recebida com o batismo não está sujeita à corrupção nem ao poder da morte. Embora, mães, a gente sofra bastante quando perdemos uma pessoa querida, devemos lembrar que para quem vive em Cristo, a morte é a passagem da peregrinação terrena à pátria do céu, onde Deus acolhe todos os seus filhos. Celebramos o dia de finados depois da festa de Todos os Santos. A Igreja quer nos lembrar com isso a existência da Igreja triunfante no céu, que são os santos. A Igreja padecente no purgatório, onde as almas estão se purificando para se juntarem à Igreja triunfante. E a Igreja militante na terra, que somos nós, que ainda estamos vivendo aqui e tendo a oportunidade diária da conversão e da santificação. Desde os primeiros séculos, a Igreja reza pelos falecidos. No segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, encontramos essa recomendação. É coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos, para que fiquem livres de seus pecados. A Igreja considera que o julgamento individual e a salvação da alma acontecem no momento da morte, mas a maior parte das almas, mesmo sendo salvas, ainda não estão completamente puras para viver no céu. Esse é o papel do purgatório, conceder esse tempo para que as almas se purifiquem completamente. É aí que entram nossas orações para as almas do purgatório. É um ato de caridade rezarmos por elas. É com o nosso amor e as nossas orações que elas alcançam a misericórdia total de Deus e a total purificação. Além de ser coisa santa,
rezar pelos falecidos, o dia de finados é uma oportunidade para refletirmos como estamos vivendo. Está escrito no Evangelho: bem-aventurado o homem que, quando o Senhor vier buscá-lo, estiver preparado. No dia de finados, devemos fazer uma reflexão, não somente sobre a morte, mas sobre a vida. A vida terminará para todos nós aqui neste mundo, é apenas uma questão de tempo. E para a eternidade não levaremos nada material, levaremos apenas o bem que tivermos feito para nós e para os outros. Segundo a nossa fé cristã, o ser humano é uma unidade, não é um ser polarizado em corpo e alma separados. Somos uma unidade com várias dimensões física, psíquica e espiritual. E a ressurreição da carne, ela quer dizer a ressurreição de tudo que vivemos, tudo que falamos, nossas lutas, nossas realizações. Nada do que vivemos é perdido, mas tudo vai chegar a Deus com a nossa ressurreição. Quando Jesus mostrou aos discípulos suas chagas após a ressurreição, ele estava dizendo para nós que ele ressuscitou com tudo que ele viveu. Era ele na totalidade da sua vida, embora em um corpo diferente do que lhe serviu de semente aqui na terra. É como, mas, se comparássemos a vida com um papel escrito, onde tudo que vivemos são as letras deste papel. A morte vamos representar pelo fogo que queima esse papel escrito. E após se queimar, ele se transforma em cinza, que é como se fosse o nosso corpo biológico que fica aqui na terra, e em fumaça, que é como se fosse o nosso corpo na ressurreição e que leva junto as letras, ou seja, tudo que vivemos aqui na terra. Por isso, mães, nossa ressurreição começa aqui na terra. Devemos preparar aqui a vida eterna com Deus. É a forma como vivemos nossa vida aqui na terra, o nosso crescimento na espiritualidade e o nosso crescimento na caridade que determina o nosso encontro com Deus. A doutrina cristã ensinada por Jesus e garantida pelo magistério da Igreja é que o homem morre uma só vez. Está escrito na carta aos Hebreus: como está determinado que cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento. A crença em uma sequência de existências ou reencarnações é contrária à fé cristã. A morte é uma só e ela nos abre as portas da eternidade como prêmio por nossa fidelidade a Jesus ressuscitado. No dia de finados, não celebremos a morte, mas sim a vida, essa vida eterna, presente e real em Jesus Cristo. Somos cristãos esperançosos em nossa fé na ressurreição, na morada que Jesus preparou para nós. A nossa finitude, ela nos dá a capacidade de qualificar a nossa vida. A eternidade do amanhã dependerá da plenitude do hoje, de como estamos vivendo hoje. É a certeza que morreremos um dia que nos faz atentos no presente. Por isso, o dia de finados é rico para avaliarmos o sentido de nossa vida, o rumo que estamos dando ao nosso itinerário. No Evangelho, quando Marta chora pelo irmão Lázaro que havia morrido, Jesus lhe assegura: teu irmão ressuscitará, pois quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Eu não sou a morte, eu sou a ressurreição e a vida. Crê nisto? E Jesus também disse para Jairo, após a notícia da morte de sua filha: não tenhas receio, crê somente. E hoje Jesus faz a mesma pergunta para nós, mães, quando estamos diante da morte ou quando perdemos pessoas amadas.
Nesses momentos da vida, temos duas possibilidades. Ou temos a fé na ressurreição e na vida eterna, ou temos o precipício do nada. O Papa também disse em seu discurso que a esperança cristã se apoia na posição que Jesus assume contra a morte. Não tenhas receio, crê somente. A graça que necessitamos no momento da morte é conservar no coração a chama da fé, porque Jesus há de vir. Ele nos tomará pela mão, como fez com a filha de Jairo, e nos ordenará: levanta-te, ressuscita. Um grande abraço, minhas queridas.